Olha, minha família é uma bênção, né? Realmente, assim, sempre foi. Eu nasci num berço familiar, realmente, que me proporcionou muito do que eu sou hoje, sem dúvida. Família católica, mais a minha mãe do que o meu pai, né? Minha mãe sempre foi muito católica e deu essa base, né, familiar para nós e para o meu pai também, né? Também o ajudando ali a permanecer. Meu pai também de família católica, todos, mas sabe aquele católico assim um pouquinho mais desvinculado do compromisso, e ela era mais séria quanto a isso e levou todo mundo, né? É, a infância foi assim, graças a Deus eu tenho uma irmã 1 ano e 4 Só são meses vocês mais duas? velha. Sim, nós Eita, duas. quase gêmeas. 1 ano e 4 meses. Crescemos juntos, muito Parecidas? pertinho. Não. Muito Ah, parecidas. é? Muito Eita, parecidas. Muita imagina. gente já falou, é gêmea, É, né? já é, porque Eu tenho um que ano e 4 meses. suportar isso, porque eu sou a mais nova, Ah, é né? verdade. E eu tenho que ficar gêmea, não, mas ela é linda, E é minha irmã é sempre a mesma maravilhosa. pergunta. Quem é a mais velha? Quem é a mais É, ai, nova? Não sei não. quem. Você E assim, parece ser a mais vida velho. comunitária, Guto, faz isso com a É gente, né? verdade, é Faz verdade. eu me tornar mais velha, às vezes, a vida de comunidade, Ah, é né? verdade. Vocês tinham prática de ir à igreja ou era uma família católica de dentro de casa? Não, Assim? minha mãe, ela nos ensinou desde bem pequenas, Uhum. né? Eles participavam de grupo de casais, ela e meu pai, e tinha aquela coisa, podia ser dormindo, podia ser arrastando, mas tinha que ir na missa domingo, nem que fosse para Olha, ficar sentado no banco dormindo. A olha. gente ia, eu me lembro disso, bem novinha. E minha mãe, ela tinha uma devoção muito grande por Nossa Senhora, ensinou a gente a ter também. O nome da minha mãe é Maria Terezinha. Então, a Nossa Senhora e Santa Terezinha sempre foram as minhas primeiras noções de referência, né? Nossa Senhora, por ser a mãe de Deus, enfim, né? No seu grau e lugar. E Santa Terezinha era o que a gente conhecia de santo, né? Ela sempre foi devota de Santa Terezinha, tinha a imagenzinha lá, a gente cresceu conhecendo que, ó, isso aqui é Santa Terezinha. Então, e ela era muito, assim, devota mesmo de Nossa Senhora, ensinou a gente de pequenininha a rezar o texto. Eu me lembro, assim, situações em que eu e minha irmã, sentadinha na cama lá com ela, e rezando o texto, e no final, a ladainha de Nossa Senhora. Sabe todos aqueles nomes que a gente não fazia ideia do que era, né? Sei, Torre de sei. Marfim, Torre de Davi, Casa de Ouro. Era bom para a imaginação, né, da criança. Mas Casa de Ouro, Torre de exatamente. Marfim, né? Mas desde Arca criança da Aliança. a gente assim, pôde beber desse hábito, Sim, né, entendi. de rezar, de aprender a rezar, de saber Até se o momento recorrer que a você Deus. conseguia ser levada. Aumenta um pouquinho o microfone dela, estão pedindo aqui, viu, Janete? Até o momento que você conseguia ser levada, beleza. Mas a partir do momento em que você foi se tornando adolescente e tudo, você conseguiu acompanhar esse ritmo de ir à igreja, de estar engajada? Como é que foi? Olha, acho que ter recebido este berço gerou um respeito e um temor, né? Ainda que inconsciente, porque criança ou adolescente você Sim, não sim. consegue notar isso tanto. É, eu perdi a minha mãe com 7 anos de idade, minha mãe Olha faleceu só. com câncer. Nossa Senhora. Mas ela deixou esse legado, isso é muito forte, assim, isso dentro do Com meu 7 testemunho. anos de idade. 7 anos. Minha mãe teve um câncer, primeiro com 29 anos, ela. Então a gente era muito novinha, né? Eu e minha irmã. E foi um câncer na mama. Fez tratamento, fez toda a luta do câncer, né? Ficou carequinha. Enfim, né? Fez todo o trajeto. Ficou um pouquinho melhor. Fez algumas cirurgias e tudo. Teve que fazer a retirada do seio. Lutou. O câncer recuou um pouco, mas voltou depois. Ela tinha 33 anos quando ela faleceu. Você tinha noção que você estava perdendo a sua mãe aos 7 anos de idade? Guto, Como quando criança, assim? eu acho que não é que eu não tinha completamente, mas era uma noção infantil. Sabe que você não coloca o peso necessário, não põe o peso devido? Tipo assim, isso aqui é uma despedida Sim. e eu nunca mais vou ter minha mãe.
eu acho que esse peso a gente não conseguia ter naquele primeiro momento. Mas a gente acompanhou, né? Porque ela ficou doente e fez uma parte do tratamento em casa. Acredito que já na sua fase ali paliativa. Ela faleceu em casa, né? Inclusive. E a gente podia acompanhar mais ou menos. E também por ser muito criança, por mais que você recebia ninguém falava assim, ó, sua mãe vai morrer. Mas falava assim, olha, eu lembro de uma conversa que eu tive com meu avô e um tio meu. Imagina, sei lá. Acho que nessa altura eu devia ser uns 6 anos, porque eu faço aniversário em maio, a mamãe faleceu dia 9 de julho. Então, eu me lembro de uma conversa assim, olha, a pessoa, ela faz o seu caminho nesse mundo. Sei, Quando sei. ela... Eu tenho na memória ainda esse episódio. Eu e minha irmã e meu avô e meu tio conversando sobre isso. E você fala, tá bom, né? Na medida do que você consegue ali entender. E depois acho que depois de um tempo que foi possível perceber o peso, né, disso. Porque aí ficou, como eu disse, minha mãe faleceu em casa, a gente pôde ver tudo ali acontecendo. Ficou você, sua irmã e seu pai. Eu e minha irmã e meu pai. Por quanto tempo que ele não teve ele teve depois? Depois, sim. De quanto tempo? Mas por volta de uns 2 anos. 2 anos depois. É. E- Na nossa casa, sim, eu tinha meus avós que foram morar na casa do fundo da Pra minha dar uma casa. força e tudo, né? Já tinha um tempo que estavam morando lá. Depois você entende tudo, né? Foram morar exatamente para poder ajudar. Meu pai é policial militar, trabalhava com escala, né? Tipo, às vezes não podia dormir em casa, meus avós Entendi. estavam lá. Tinha alguém que cuidava, assim, uma que hoje é uma grande amiga nossa ainda, que é a Ana Maria, que cuidou da gente também, babá da gente desde criancinha. Então, a gente teve esses cuidados. Mas, assim, quem ficava em casa mesmo era eu, meu pai e minha irmã. Então, 7 anos. Como que era Danúbia? 12, 13, 14, 15, sem a mãe biológica? Talvez ali você conseguiu absorver bem a chegada da madrasta? Como é que foi? Minha madrasta chegou depois de mais ou menos uns 2 anos. Você já estava perto de 10 anos, né? Já estava ali quase para os 10, né? De 8 para 9 anos, na verdade, foi mais ou menos o tempo. E a gente sabia que era uma namorada, sabia. E ele falou isso, né? Primeiro apresentou com uma amiga, a gente já... Sim. Gente, eu não sei, eu tinha uma consciência, mas uma consciência naquele nível, ali, Sim. daquela idade, dentro daquelas possibilidades. Mas a gente entendia bem o que estava acontecendo, né? E quando ele apresentou como namorada, a gente queria muito agradá-lo. A gente queria meu pai feliz. Acho que isso era uma coisa assim que não gerou uma revolta, não gerou nada disso. Mas era como assim, é o papai que está fazendo, então é isso. Não sei explicar melhor do que isso aqui que eu estou fazendo, muito natural, né? Mas muda muita coisa. Não tem como. Minha madrasta na época, ela era muito jovem. Minha madrasta é 20 anos mais nova que meu pai. Nossa! Então, meu pai tinha 37 anos, ela tinha 17 anos. Uma menina. Era uma menina. Tava assim, para completar os 18. Quando eles começaram a namorar. Sei. Um pouquinho de tempo depois, aí já alguns meses depois, quase um ano talvez depois, aí ela foi morar na nossa casa. Então, era assim, era uma jovem, também, né, muito novinha, cuidando de duas crianças, né? Nossa, que coisa. Então, foi mais ou menos assim, desafiador. Desafiador. A gente a queria muito bem, ela também a nós, né? Meu pai sempre foi um excelente pai, assim, né? Tinha lá as questões dele como pessoa, mas como pai ele nunca deixou faltar nada, nem o carinho. Meu pai sempre foi muito próximo, assim, de mim e da minha irmã, muito assim, de pôr no colo, de ter carinho, de ter relacionamento, né? Então, isso era muito bom. A gente era muito amigo, né? Nós três, assim. A sua mãe era o arrimo de igreja, talvez, assim, mais forte, né? Isso. A partida da mamãe, né? Acho que foi... Acho não, né? Foi muito difícil, né? E eu não sei se isso gerou
uma quebra também no relacionamento com Deus. Enfim, né? E por um Porque tempo... você foi crescendo e às vezes vem aquele sentimento de não entender. Mas nem comigo, com o meu pai. Com Porque o pai. depois ele não ia nas não ia. missas, nunca impediu a gente, nunca. Pelo contrário, continuamos na catequese, fizemos crisma, Sim. mas ele não tinha o hábito de ir nas missas. E ele também não gostava que a gente insistisse muito. A gente às vezes chamava e ele não queria, e ele não gostava que insistia, né? E isso também nos fez também meio que abrir mão. Porque, imagina, a gente era criança. Quem levava a gente para fazer as coisas era a mamãe. Tem aquele período lá, pós-primeira comunhão, que a gente fica realmente meio solto, antes da crisma, né? Então, pegou muito esse pedaço aí. Então, a gente ficou um tempo sem essa assiduidade nas missas, de frequentar. Rezávamos, sempre tivemos um grande respeito. A gente teve pessoas na família, né? Eu tenho uma tia muito querida que é o arrimo da família ainda hoje, né? Assim, entre outros, mas ela é muito forte. Ela levava a gente nos encontros, rebanhão, vem louvar, todas essas coisas que apareciam, né? Ela sempre levava, e minha madrasta também ia em alguns momentos. Então, essas eram as nossas entradas, assim, para não dizer que foi um afastamento total. Sim. Mas passamos um tempinho assim sem essa obrigação, então a gente quase não ia. Entendi. E também a minha madrasta não tinha o mesmo hábito também. Então era a gente assim em casa. Em casa. Entendeu? Isso até que idade, assim, que pode-se dizer? Eu fiquei meio longe, até o quê? 14, 15, 16? Até os 14, porque foi 14. Quando eu retomei o crisma. Entendi. Através da crisma, algo novo foi acontecendo, né? Total, acho que foi assim... acho que o meu divisor de águas começou ali. E não chegou nenhum bebê nesse tempo todo? Não chegou. Meu pai, ele fez a cirurgia logo quando minha mãe adoeceu. Na verdade, assim, quando ela entrou num estágio mais grave. E eles tentaram, né, até desfazer e tudo, mas não foi vontade de Deus também. É verdade. E permanecer esse tempo, né, sem neném. Mas teve um tempo que eles se separaram. Eita. Né, passaram um tempo longe. Minha madrasta teve um outro relacionamento, teve a Larissa. Eita, que é a nossa irmã. Olha aí. Não é irmã de sangue. Mas porque... Mas a Larissa nasceu no dia do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 3 de maio. A Larissa nasceu num 3 de maio. Isso não mexeu com você? Não negativamente. Não, né? Não. No período que a Larissa nasceu, eles não estavam juntos. Na verdade, acho que era aquele meio separado, meio enrolado. Né? Um junto enrolado. Um junto enrolado. Foi importante. A minha madrasta, ela é uma excelente mãe. Então, a Larissa tinha que vir. Larissa tinha que chegar. E tudo que aconteceu tinha que acontecer. Hoje eu olho assim, eu tenho certeza disso, sabe, Guto? Por mais que nesse meio tempo acontecesse sofrimentos para todos nós, né? Essas indas e vindas, essas rupturas, né? Eu chamo ela de Neném, minha madrasta. Olha que ela legal. tem um apelido nacional agora. Neném, tudo bem, Neném? O nome dela é Eliane, mas a gente só chama ela de Neném. Viu, Neném? Agora você sabe, que o mundo inteiro sabe. Mas, assim, tudo isso foi muito difícil para todos nós, né? A gente criou um laço por muitos anos. Ela esteve na nossa casa nesse papel muito importante. Também como companheira do meu pai, né? Então, houve essa separação, foi difícil para nós, foi difícil para eles, né? Mas foi tudo necessário. Sabe quando você olha e você fala, meu Deus do céu, se não tivesse acontecido assim, dessa forma, como que seria hoje? Eu apresento para você hoje um grande parceiro do Santo Flow, que é o Reveravit, um produto revolucionário. Ele traz o Resveratrol, que é a molécula da longevidade. Além de mais 3 substâncias, é um produto que realmente vai te ajudar a retardar o envelhecimento. Cuidar da tua unha, do cabelo, da pele, vai ficar tudo a cor mais linda do mundo. Olha, clica nesse link agora, eu vou te explicar tudo bem direitinho, ou então clica direto no comentário fixo para comprar o produto. Agora quer saber mais? Clica aqui e compra esse produto que vem fazendo um bem danado para muita gente. Reveravit, vai lá, clica aqui, vai lá.